Bom, sejam bem-vindos, colegas, a mais esse encontro. Hoje a gente tem uma formação muito importante aqui na Escola de Formação, que é sobre plano de metas da educação infantil. A gente tem a honra de receber as duas professoras, as duas Kátias, né? A gente recebe hoje do CEIA Nordeste, né? O novo CEIA, e vamos conversar conosco um pouquinho. Elas mesmas vão se apresentar. Eu sou a Ana Paula, sou aqui a gestora da Escola de Formação. E as duas vão conversar um pouquinho conosco sobre o plano de metas, sobre inclusão, e vão trocar conosco e nos trazer, né, esses conhecimentos que são tão importantes para a gente nesse momento. E essa gravação, né, de hoje vai ficar disponível para a gente ao longo de 2022 para assistir. No final desse encontro, a gente também tem formulário de presenças para que vocês tenham a certificação, enfim, como a gente já costuma fazer aqui no nosso site. E a gente agradece, então, a presença das meninas e também de todos que virem assistir esse encontro. Olá, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos que nos assistem, em especial a todos os nossos colegas da rede. Gostaríamos também de agradecer a possibilidade da nossa Secretaria de Educação, por meio da Escola de Formação, de estar possibilitando, através desse canal, da gente poder proporcionar essa formação, essa troca, porque quando a gente pensa, constrói uma formação, a gente também revisita lugares, a gente repensa as nossas práticas e a gente também consegue aprender junto. Dentro desse recorte da educação especial, hoje a gente selecionou, então, escolhemos, né, esse tema do plano de metas com um recorte para a educação infantil. Então, a gente trouxe para vocês nesse dia falar sobre o plano de metas para a educação infantil. O meu nome é Kátia Soares Bonor, sou professora da rede de educação infantil do município de Canoas, professora há 15 anos na rede, e há 10 anos trabalho na sala de recursos da educação infantil. E hoje componho a equipe do CEIA Nordeste, esse novo projeto, junto com a minha colega Kátia, que faz parte já dessa equipe do CEIA. Então, hoje estamos aqui para trazer um pouquinho desse plano de metas para vocês e poder construir juntos essa caminhada aí com os nossos colegas de rede. Olá, pessoal. Eu sou a professora Kátia, atuo na área do desenvolvimento da fala e da linguagem, junto com a professora Daniela. Também sou professora, né, da educação infantil, atuei em turmas de berçário, maternal 1, né, voltando para o CEIA, tá? Nós temos na equipe, então, professores todos com formação na área do atendimento educacional especializado, atuando nas áreas, então, das relações e emoções, a professora Luciane, psicóloga, e nossa coordenadora pedagógica. Na área da educação física adaptada, o professor Rogério, que também vem com um projeto novo na área da cão-terapia, uma novidade. Na área da aprendizagem, nós contamos, então, com as colegas, a professora Gabriela e a professora Juliana. Na psicopedagogia inicial, a minha xará, a professora Kátia Bono. Na pedagogia do corpo, a professora Bianca e a professora Rafaela. No atendimento às famílias, a mais nova aquisição do CEIA Nordeste, a professora Cíntia. No apoio pedagógico, a professora Luciana Petri e a estagiária de inclusão, a Laura. Na cozinha, a Carmen, que nós chamamos carinhosamente de Tia Carmen, assim como as crianças, né, denominam ela. E nos serviços gerais, então, a Marilene. Lembrando que é isso, a equipe do CEIA somos todos nós, né? Não existe uma hierarquia de importância, todos nós somos importantes. A educação, ela acontece desde da recepção até a saída, né, Kátia?
Então, é isso aí. Eu desejo que nós tenhamos uma boa formação. Nós vamos conversar sobre essa questão do plano de metas, que é um grande desafio para todos nós. Quando a gente traz essa abordagem do plano de metas, né, a gente fica pensando do ponto de partida dele, né? Como a gente faz essa primeira abordagem. Então, nós construímos essa linha do tempo da educação inclusiva e mais adiante a gente também vai ver que a gente trouxe também a linha do tempo da educação infantil, para a gente trazer essa cronologia e entender esse construto dele, né, dentro dessa legislação vigente e essa importância dele no planejamento do professor. Isso. Então, aqui a gente traz os marcos históricos da educação inclusiva para que a gente tenha, talvez assim, visualmente, essa noção do quanto nós conseguimos avançar nos marcos normativos e legais desde a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal. E nela, a gente tem o artigo 205, que é um grande ponto de partida que eu sempre gosto de trazer na fala, onde diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E no artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, essa nossa Constituição Federal, que a gente preza tanto, esse princípio do direito de todos à educação e essa premissa da igualdade de acesso e as condições para essa permanência desse aluno, sempre é o nosso ponto de partida para o nosso trabalho, para o nosso exercício do nosso trabalho diário nesse campo educacional. Esses outros documentos normativos, legais, eles todos vêm sendo construídos baseados nesse direito da igualdade, nesse direito do acesso e da permanência. Os documentos subsequentes, a Conferência Mundial da ONU, a Declaração de Salamanca, o Brasil ele é signatário nele. Em 2001, a gente tem um grande marco para a educação especial, porque nós temos a primeira resolução que fala dela em específico, e o primeiro Plano Nacional de Educação, que traz uma meta para a educação especial. Em 2004, então, a gente tem uma outra legislação vigente, e assim por diante em 2006. Em 2008, a gente tem um divisor de águas, que é onde entra o documento da Política Nacional para a Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esse documento, ele traz questões conceituais muito importantes para a área, onde vem trazer isso, essa nova perspectiva nessa visão da educação especial para a educação inclusiva. Então, a política nacional, ela não vem como uma legislação, mas ela vem orientar os sistemas de ensino e, a partir dela, sim, são construídos documentos normativos que são muito importantes na nossa área, que vem subsidiar os sistemas de ensino, né? E também normatizar essa questão dos sistemas tanto federais, estaduais e municipais de ensino. Então, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, o movimento mundial pela educação inclusiva é uma política nacional, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação.
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção de exclusão dentro e fora da escola. Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume um espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. Então, esse é o divisor de águas na educação especial que a política nacional traz para nós na área da educação especial. A resolução 04, ela vem criada, então, pelo Ministério da Educação, normatizar, trazer as diretrizes, né, para o atendimento educacional especializado, o atendimento educacional especializado que já é previsto desde a Constituição Federal de 88, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na LDB de 96, desculpem, mas ele é regulamentado nessa resolução de 2009, que é posterior, né, à política nacional, e ele traz, então, o público-alvo do atendimento educacional especializado. Frente a isso, o nosso Conselho Municipal de Educação, em 2012, faz a nossa Resolução Municipal a 015, que traz as normas de ofertas para educação especial no município de Canoas. Em 2014, em nível federal, a gente tem um novo plano, o nosso plano vigente, o Plano Nacional de Educação, a Lei 13005 de 2014, que traz a meta 4, referente à educação especial. Em 2015, a gente tem essa outra legislação federal. Então, aqui a gente traz esses marcos normativos para que a gente veja quantos avanços normativos nós tivemos na área da educação inclusiva para a garantia dos direitos de acesso à educação para todos. Então, o objetivo da política nacional, ele vem orientar os sistemas de ensino, né, para a garantia desse acesso, à participação e aprendizagem dos alunos com deficiência. Então, nesse documento, é a primeira vez que aparece o público-alvo da educação especial. Os alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. E ela vem trazendo, então, que é na escola regular, e orientando essa questão da transversalidade da educação especial, que ela perpassa todos os níveis e modalidades de ensino. Então, também vem orientar a questão do atendimento educacional especializado, né? E ela, então, também define que o AEE tem que ser feito em todas as etapas e modalidades de ensino, né? E traz o atendimento à educação especializado como um direito, né, dos alunos. Pode passar. Aqui a gente traz essa figura, né, para ilustrar isso, que é, então, a educação especial, ela perpassa todos os níveis e modalidades de ensino, né, da educação básica ao ensino superior. E ela é, então, né, essa modalidade de ensino que perpassa os níveis. E o atendimento que realiza, né, o atendimento educacional especializado, disponibilizando, então, os recursos e orientando os serviços, né, quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Então, o AE, ele tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos
considerando suas importâncias e necessidades específicas. E esse também é o trabalho que a gente realiza lá no CEIA, né? Esse é o trabalho do professor da sala de recursos e também o nosso, enquanto professores desse grande centro de AE, que é o CEIA. Então, a resolução 04, né, ela vem descrever, 04 de 2009, vem descrever quem é o público-alvo do AE, são os alunos com deficiência física, intelectual, mental ou sensorial, os alunos com transtornos global do desenvolvimento, né, daí eles abrem um pouco, né, esse leque que a gente costuma dizer, o autismo clássico, a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância, os transtornos invasivos, sem outras especificações, e os alunos com altas habilidades e superdotação. A nossa resolução, então, a 015, do Conselho Municipal de Educação, ela vem normatizar a oferta da educação especial na perspectiva da educação inclusiva para o nosso sistema municipal de ensino. Então, com todo esse arcabouço legal que a gente tem em nível federal e estadual, com essa base, o nosso Conselho Municipal fez a nossa normativa em 2012. Então, ali, nela consta, né, o que entende pela educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né, muito associada, né, em consonância com o que traz a legislação federal. Pode passar, Ana. Então, a nossa resolução do Conselho Municipal de Educação, no artigo 12, ele traz o que é de competência da escola. Então, seguindo as orientações da mantenedora, essa questão de disponibilizar o plano de metas, que é esse foco dessa nossa formação, então, como forma de facilitar o acesso ao currículo, considerando sempre as necessidades e particularidades de cada aluno da educação inclusiva, podendo, assim, ocorrer adaptações de pequeno, médio ou grande porte, os planos de metas elaborados por quem que ele é feito, então, né, pelo professor titular, juntamente com o professor da sala de recursos, a partir dos planos de estudos do ensino fundamental ou dos planos de atividade da educação infantil. Devem constar as devidas adaptações curriculares, buscando atender às peculiaridades de cada aluno de inclusão, podendo ainda ser desenvolvidas um currículo funcional que atenda às necessidades práticas da vida diária dos alunos. O artigo 17, então, fala dessa questão da flexibilidade do currículo, né, das adaptações curriculares, de tudo que é previsto desse currículo funcional, então, que o aluno público-alvo da educação inclusiva tem esse direito. E traz, no inciso 1, essa questão da avaliação por meio do parecer descritivo. Esse é um outro ponto bastante importante, que apesar do nosso foco aqui ser o plano de metas, a gente traz também essa questão do parecer descritivo. Por quê? O plano de metas, ele vai apoiar o professor depois, né, com essa questão desse planejamento e as observações que nele é feito, para que seja construído, então, esse parecer do aluno, né? Pode passar. Na linha do tempo da educação infantil, então, a gente também traz essa questão dessa construção dos marcos legais que ela construiu ao longo do tempo. Pode passar o slide, Ana. Que foi também a partir da Constituição Federal, quando ainda trazia a questão do direito ao acesso à educação para as crianças e o direito da mãe trabalhadora, né, a ter esse acesso à escola, à educação. Depois esse direito à educação consolidado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, consolidado, então, e regulamentado pela nossa Lei de Diretrizes e Bases na Educação. Em 2006, então, a gente tem a alteração da lei que
Os alunos, então, mudou a faixa etária dos alunos que foram para o ensino fundamental, né? A gente disse que eles foram, um ano mais cedo, era previsto o ingresso com 7 anos, eles começaram aí a partir dos 6 anos. Em 2009, a gente tem algumas conquistas e mudanças, né? Para nós, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, essa diretriz, que é uma resolução, ela tem força de lei, é um documento tão importante, né? Porque ela traz orientações, nortes, é um documento que é tão caro para nós na educação infantil, que traz como eixos norteadores os brinquedos e as brincadeiras, traz esse direito do acesso, da qualidade da educação infantil. A gente tem também a resolução, a emenda constitucional 59, desculpem, que traz essa questão da obrigatoriedade, então, do acesso, né, às crianças aos 4 e 5 anos, que é a pré-escola. Então, a gente sabe que os sistemas de ensino tiveram que passar por adequações para colocar as crianças, né, na escola, nessa faixa etária, os processos, enfim, da busca ativa, e toda essa reestruturação que os sistemas de ensino tiveram que fazer para que, enfim, dar esse cumprimento da emenda 59, que vem sendo reiterada também no Plano Nacional de Educação, na Meta 1. E, posteriormente, a Base Nacional Comum Curricular, que vem a partir, então, né, das DCNEs. Ela foi pensada no que tange à educação infantil por profissionais da área, tentando, né, manter esse cerne, né, que as diretrizes trazem. Pode passar, Ana. E Canoas, dentro dos documentos que a nossa rede construiu ao longo desses anos, né? Eu acompanho essa construção há 15 anos. A gente trouxe aqui o projeto político-pedagógico, então, de 2020, que no item da educação, em especial na perspectiva da educação inclusiva, traz na organização da proposta político-pedagógica, né? Diz que nessa perspectiva, os PPPs das escolas balizam as práticas pedagógicas que prevêem adaptações curriculares, metodológicas e avaliativas para os estudantes público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, tendo como apoio o plano de metas traçado individualmente para o público em questão. O plano de metas é construído coletivamente, considerando as potencialidades, a história prévia, o histórico escolar, o contexto no qual o estudante está inserido. E o plano de metas remete a uma avaliação diferenciada, tendo como forma a expressão do resultado parecer descritivo e, em algumas escolas, pode vir acompanhado de outra forma de expressão. Então, o projeto político-pedagógico da nossa rede também traz o plano de metas, né, reiterando a importância, então, deste plano, né, nesse documento nosso de rede. A gente trouxe a nota técnica número 4 de 2014 do Ministério da Educação, porque ela orienta, né, ela é uma orientação quanto a documentos comprobatórios de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades em dotação no censo escolar. Ela é uma nota técnica que foi elaborada pelo MEC, na época, então, da Secretaria da SECAD e DPE, que ela traz, então, essa questão da orientação de que não se pode considerar imprescindível a apresentação do laudo médico, o diagnóstico clínico, para o atendimento, uma vez que o AE é um atendimento pedagógico e não clínico. Então, é isso, que o aluno ele tem o direito do atendimento, mesmo que ele ainda não tenha um laudo médico fechado. E quem é que pode, então, né, na escola, fazer esse documento, então, esse acompanhamento desse aluno, né?
é o professor da sala de recursos, por meio do quê? Do plano do atendimento educacional especializado. O plano de AE, elaborado pelo professor que atua nessa área, é documento comprobatório de que a escola institucionalmente reconhece a matrícula do estudante público-alvo da educação especial e assegura o atendimento de suas especificidades educacionais. O importante é que o direito das pessoas com deficiência em educação não pode ser cerceado pela exigência do laudo. Então, é isso que a nota técnica de 2014 vai trazer para nós. Pode passar. E agora, então, a gente adentra, né, nesse documento que é o plano de metas que a nossa rede municipal de educação construiu, o documento que a gente trabalha hoje para a educação infantil. Vou passar a palavra para minha colega, então. Pode passar, Ana, por favor. Nós vamos, então, agora fazer uma imersão dentro do plano de metas. Nós vamos olhar o plano de metas por dentro, né? Nós vamos fazer essa trajetória agora. Então, o que é o plano de metas? Como a Kátia já falou e explicou bem claro toda essa caminhada, ele é um documento de planejamento e acompanhamento, cuja função é subsidiar a aprendizagem e assessorar o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. Ele contém as flexibilizações ou as adaptações necessárias para atender às especificidades dos alunos. Neles são traçados claramente a trajetória do aluno, as combinações realizadas com a família e entre os profissionais da escola, os objetivos, o currículo a ser trabalhado e as estratégias de intervenção e avaliação, a partir das potencialidades, visando o avanço do aluno no seu processo educacional. Pode passar, Ana. O plano de metas, então, ele está voltado para a singularidade do aluno e o contexto no qual ele encontra-se inserido. A gente precisa lembrar que o aluno ele tem uma trajetória quando ele chega na educação infantil. Ele tem a história prévia, ele tem as vivências, ele tem as experiências dele junto da família, né? Que a gente sabe que é o primeiro grupo social que a criança está inserido. E a gente não pode desconsiderar isso em nenhuma das faixas etárias, mesmo quando a gente está pensando, trabalhando com os bebês lá no berçário. Esse plano de metas, então, ele visa a construção de vínculos afetivos com os pares e com o processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, a gente sabe que a aprendizagem, ela passa por essa relação afetiva. O vínculo, ele é fundamental para que a criança confie, né, no adulto, confie no seu professor, no seu educador, e autorize, então, que as aprendizagens, elas aconteçam, né? E a interação no ambiente escolar, o querer estar na escola, está muito ligado, né, por essas relações afetivas entre a criança e os professores, né, e os próprios pares, as próprias crianças que fazem parte desse contexto. Então, o plano de metas também tem que colocar a atenção na organização da sala, do ambiente educacional do aluno, na realização de atividades facilitadoras das relações interpessoais e o gradativo aumento da capacidade de autogerenciamento das emoções, visando uma maior autonomia. E assim como a Kátia colocou, né, a questão da educação especial transversalizando, né, os diferentes níveis, a gente também enfatiza a necessidade da inteligência emocional, né, dos aspectos emocionais perpassarem, né, os diferentes níveis, né, não só da educação infantil, mas de todo o processo, né, lá também no ensino fundamental, como um eixo transversal, né. Então, o plano de metas, ele também nos possibilita a flexibilização
dos tempos e dos espaços. Na educação infantil, eu gosto muito de exemplificar essa questão dos tempos e dos espaços em relação à questão da adaptação, né, da criança no ambiente escolar, que nós entendemos a adaptação muito mais como um período de acolhimento do que propriamente, né, enfim, do estar, do tempo de permanência no espaço escolar, porque a gente sabe também que as crianças, dependendo da história prévia delas, dependendo das questões emocionais, né, do ambiente que ela está inserida, vai refletir. Então, vai ter aquela criança que vai precisar de um tempo maior, ou aquela criança que vai apresentar uma maior facilidade, né, para se adaptar, enfim, ao ambiente escolar, essa questão da separação, né, da família, dos pais. O plano de metas, ele também nos possibilita, né, pensar nessa diversidade de intervenções pedagógicas, né, a fim de dar possibilidade do aluno, da criança, superar as próprias limitações e apropriar-se de novas aprendizagens. E nos diferentes aspectos, né, seja em relação às questões cognitivas, as questões emocionais, as questões psicomotoras. Ele coloca foco nas competências do aluno, a fim de potencializar novas habilidades. Nós vamos, através das habilidades, a gente vai estar, então, estimulando o aluno para que ele amplie, né, o seu conhecimento, enfim, e seja competente nas diferentes áreas, né, do desenvolvimento. Então, o plano de metas, ele leva em consideração a história prévia do aluno, a sua vida escolar e o parecer dos profissionais que atendem o aluno fora do ambiente escolar. É importante que haja um processo dialógico, né, enfim, que entre todas as pessoas envolvidas, né, no atendimento desse aluno, tanto o professor da sala de aula, como o professor da sala de recursos, o professor de atendimento educacional especializado, enfim, a família é fundamental que haja, né, a gente costuma muito usar, né, essa questão da relação família-escola, né, é uma parceria de sucesso, essa expressão a gente utiliza bastante, e realmente essa parceria, ela é fundamental, né, para que a criança consiga se desenvolver, e é importante esse contato, então, com os profissionais, os técnicos que atendem essa criança fora do ambiente escolar. Pode passar, Ana. Então, plano de metas, assim como a Kátia já tinha falado, esse documento, ele está alicerçado nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, nos campos de experiências, né, da BNCC, e no referencial curricular de Canoas para a educação infantil. Por favor, pode passar, Ana. Agora, uma visão geral, assim, né, da estrutura do documento. Esse documento, então, ele está organizado em 7 sessões, tá? Na primeira sessão, a gente tem os dados de identificação do aluno. O segundo tópico, então, é o atendimento, né, educacional especializado, a trajetória do aluno, as especificidades da área de atendimento, o objetivo geral do atendimento ao aluno, as metodologias, as impressões iniciais do profissional responsável pelo atendimento, as potencialidades, as dificuldades, os recursos necessários para o atendimento, os progressos verificados e a revisão do planejamento e encaminhamentos. Estes são tópicos que fazem parte, então, do documento do plano de metas, os quais nós vamos olhar detalhadamente a seguir. Pode passar, Ana.
Então, nos dados de identificação, a gente tem o nome do aluno, data de nascimento, o nome da escola, o ano, o turno. É importante salientar que o atendimento educacional especializado, ele ocorre, né, no contraturno escolar, sempre no contraturno escolar. Né? Aqui a gente tem um espaço, então, para assinalar se essa criança tem atendimento na sala de recursos, né? Identificar o nome do professor, identificar o nome do professor da turma regular, e um espaço para ficar registrado se ele tem laudo ou não, qual laudo. Pode passar. O atendimento, então, educacional especializado, a gente vai sinalizar, né, o nível de atendimento, se é estimulação precoce, uma psicopedagogia inicial, o nome do profissional responsável, nós vamos registrar a data de início no atendimento, a frequência com que esse atendimento acontece e registrar se essa criança tem acompanhamento, né, um outro acompanhamento num outro local. Pode passar. Sobre a trajetória do aluno, então, nós vamos ressaltar alguns aspectos, tá? Quem participa, então, da construção do plano de metas? O aluno, a família, através de entrevistas e conversas informais, todos os profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem do aluno, o professor da sala de recursos multifuncional, os demais profissionais da escola, o profissional que atua lá na secretaria, na portaria, na cozinha, na limpeza. Nós estamos falando de uma situação ideal, certo? Porque essa criança, ela vivencia, né, e compartilha dos diferentes espaços na escola, ela não fica numa redoma, né? Ela não fica num espaço só. Então, é importante que sempre que possível a gente consiga conversar com todas as pessoas que convivem com essa criança, porque são diferentes olhares que vão nos ajudar, né, a pensar em estratégias para melhor atendê-la. Então, os profissionais de outras instituições que atendam o aluno fora da escola, né, ou seja, no CEA, no CAPS, no CRAS, no CREAS, os atendimentos clínicos também estão incluídos neste grupo de profissionais. Então, é importante dialogar com os pais para entender o contexto familiar da criança. Os pais ou as pessoas responsáveis pelo aluno são integrantes fundamentais para que o processo de ensino-aprendizagem seja abrangente e coerente com a realidade em que o aluno encontra-se inserido. Então, assim, a gente vai fazer esse breve histórico do aluno em cima dos relatos da família, dos relatos da escola e dos relatos dos outros atendimentos. Pode passar, Ana. O objetivo geral, então, né? Vamos olhar para as especificidades da área em atendimento, né? O objetivo geral e a metodologia. O que é importante a gente ter em mente aqui, né? Nós vamos pensar nos objetivos gerais e na metodologia com base nos campos de experiências, né, propostos pela BNCC, né? Quer dizer, nós vamos olhar para os direitos de aprendizagem propostos e nós vamos sim levar em consideração o centro de interesses da nossa criança, do nosso aluno e as habilidades, porque nós vamos trabalhar em cima do potencial do aluno para que a gente possa, então, estar levando ele, né, a novas descobertas. Pode passar. Kátia, posso te pedir a palavra? Pode, claro. Se a Ana puder voltar no slide anterior. Na verdade, eu gostaria de falar, a Kátia tem enfatizado bastante na fala dela, eu acho muito importante essa questão dessa construção coletiva do plano de metas. E nós, enquanto rede municipal de educação, temos buscado essa ampliação, por exemplo, da implementação das salas de recursos na educação infantil. E daí, obviamente, que a escola que tem
essa sala de recursos na educação infantil, a criança é beneficiada, o professor, né, do ensino regular, o professor de sala de aula também é beneficiado porque tem esse par para troca. Mas as escolas de educação infantil que não as têm, muitas vezes os alunos estão no CEIA, então tem esse braço, ou tem esse profissional do atendimento externo que a Kátia também trouxe, né? Então é isso, o que é importante? É buscar essa rede de apoio. Quando não se tem estes, né, tem a coordenação pedagógica, né, ou tem a direção, a gestão, então é isso, a gente sempre precisa procurar esses outros profissionais para as trocas, pensando nessa construção coletiva. Em relação ao objetivo geral, porque é isso, quando o professor, quando nós, porque nós, né, Kátia, nós também temos que construir esse plano de metas, né, para os nossos alunos, é do nosso trabalho também. O professor de sala de aula constrói o dele e nós também construímos o nosso. Quando a gente pega esse documento em mãos, daí a gente olha, objetivo geral. E eu sou do tempo do magistério, é minha formação de inicial, né, de base. Então, a gente tem que lembrar dos verbos também, né? Claro, a base traz todo esse arcabouço de conteúdo e embasamento, que ele é fantástico para a educação infantil e traz o subsídio. Mas daí é isso, nos objetivos a gente tem que trabalhar com proporcionar, incentivar, né, construir, dialogar, é isso, né? Fazer, é mediar. A gente tem que se lembrar, quando a gente traz essa questão do objetivo geral, que a gente tem que trabalhar com os verbos, né? Que os verbos vão nos ajudar a isso, né? Socializar, o que a gente quer que esse nosso aluno alcance, atinja, né? Ô, Kátia, complementando a tua fala, né? Essa questão dos verbos é bem isso, é pensar nas ações, né? Porque bem isso, essas ações, as nossas metodologias, as nossas estratégias, elas têm que estar assim alinhadinhas, né? A questão da faixa etária, né? E dos campos de experiências que a gente vai propor, né? E considerar também assim, olha, que quando eu falo na questão ali que a gente coloca a questão do centro de interesse, né? Não é só a questão, só o centro de interesse, ele é o nosso ponto de partida sempre, e a gente sabe que quando a criança tem um comprometimento maior, né? Na verdade, essa regra vale para todos, porque quando a aprendizagem é prazerosa, as coisas acontecem, né? E para nós também, assim, né? Nós adultos, quando a gente encontra uma dificuldade muito grande, a chance de nós nos frustrarmos e desistir, né, daquele desafio, ela é grande, ela é tentadora muitas vezes. Então, assim, para a nossa criança se envolver, se entregar, né, é muito importante que a gente lembre de procurar acessá-la através do seu foco de interesse, né? As coisas ficam mais prazerosas e a criança se autoriza e se entrega, né? Eu vejo isso muito acontecer, né, no atendimento lá no CEIA, né? Isso que tu traz, né, Kátia? Às vezes, por mais difícil que seja, porque é isso, quando a gente recebe uma criança na educação infantil, 10 crianças, 15 crianças, 20 crianças, todas diferentes, né? No CEIA não é diferente de todas as crianças que a gente recebe, e daí é isso, crianças de toda a nossa rede municipal, a gente tem que pensar isso que tu traz na tua fala. Todas as crianças têm uma via de acesso. Às vezes, a gente demora um pouquinho para descobrir, a gente demora um pouquinho para acessar, né? Mas todas as crianças têm essa via de acesso. E daí é isso, né? Se a gente consegue, através desse nosso olhar, acessar essa criança e através disso, né, do que ela nos mostra e do que ela gosta, a gente consegue isso, né? Ir ampliando esse potencial dela e desafiando, né, no que a gente precisa ampliar. Esse é o caminho sempre. Pode passar, Ana. Vamos olhar, então, agora para os 6 direitos de aprendizagens, né, apresentados, então, nas diretrizes curriculares, né, nas DCNEs. Então, assim, conviver, né,
as relações interpessoais, a relação da criança com o adulto, né, a relação da criança com os pares, vai possibilitar a ampliação, né, enfim, da linguagem, né, o que vai possibilitar, então, a construção de novos conhecimentos, né, nas diferentes áreas, seja em relação à cultura, seja em relação às relações interpessoais, né, os aspectos sociais, a natureza, vai possibilitar a criança a perceber, né, as diferenças que existem entre os pares, né, a questão do brincar, né, brincar de diversas formas e com diferentes parceiros, né, interagindo e recriando normas, né? Porque a gente acha que na brincadeira livre, às vezes, não existe uma regra, não tem uma regra sim, sempre tem aquele. Quando nós observamos com um olhar atento o brincar das crianças, a gente vê que sempre tem aquele que dita a brincadeira, né, Kátia? E aquele que segue, e aquele que tem facilidade para aceitar e aderir às regras, e aquele que vai ser o opositor ali e que vai criar problema para o dono da brincadeira, né? Então, assim vai se construindo essas relações, né? E se trabalhando essa questão de aceitação de frustrações, aceitação do não. O professor não precisa, né, enfim, ser essa figura, digamos, castradora, eles mesmos vão dando os limites para eles. E nós, então, entramos como mediadores, né, para que essas situações aconteçam de uma forma calma, mais tranquila possível, né, com menos desgaste entre eles. Então, assim, essa questão, então, do participar, então, como protagonismo de todo o processo educacional. É isso, a gente pensar a partir, né, da faixa etária, a partir do centro de interesse deles, a gente se preocupar em preparar um ambiente estimulador, mas que dê espaço para eles expressarem, explorarem, né, o espaço e os materiais, enfim, e as relações, né, para que eles possam ser uns sujeitos autônomos, na verdade, né, não fiquem tanto na dependência do professor para resolver situações, problemas, né. Essa questão, então, entra bem nessa questão da exploração, né, do explorar ali, né, e assim, e daí nós, enquanto educadores, a gente procurar trazer metodologias, propostas, onde a gente consiga com que eles, né, de uma maneira espontânea, eles explorem movimentos, gestos, né, a linguagem através da contação de história, das cantigas, das rodas cantadas, né, enfim, aquela infinidade, o momento da rodinha, né, Kátia, tão presente e tão importante na educação infantil, né, onde a criança começa, num primeiro momento, falando de situações concretas, né, reais que aconteceram ali no dia a dia, e lá na saída, né, a criança já está nos fazendo relatos, né, lá no jardim, já nos conta o que fez nas férias, o que aconteceu em casa, já. Então, assim, é muito importante a gente acompanhar essa trajetória, né, ela é reveladora. E esse então, exemplo que tu trouxe da roda, né, Kátia, lembra que a gente conversava da importância do incentivo desses alunos, nossos público-alvo, né, do incentivo da participação deles, né, que às vezes começa com um pouco diferente, né, às vezes a gente tem um aluno cadeirante em sala, a gente precisa fazer adaptações, né, às vezes a gente tem formas diferentes de participação na roda, em momentos dessa coletividade, né? Isso, e lembrando bem isso, né? Sempre esse incentivo da participação no todo, né? Respeitando, né? E essa questão, assim, bem isso, entender que a comunicação, ela não acontece só através da linguagem verbal, só através da fala, né? O nosso aluno, ele nos comunica através de um olhar, através de um sorriso, através do choro, que muitas vezes a gente tem dificuldade para identificar, né? O fator motivacional, o que está motivando, o que está desorganizando, entre aspas, essa criança,
né? Então, assim, e muitas vezes essas questões elas se esclarecem a partir, né, da conversa com os responsáveis, né? Eu diria que, né, na maioria das vezes, e quase que 100% das vezes, porque a família pode te apontar, sim, né, um caminho para tu parar e refletir. Puxa, né, mas será, né, pelo menos para te apontar uma ideia. Então, assim, é sempre importante a gente trazer a família, né, para dentro da escola, ter a família acompanhando o processo, até para a família compreender as dificuldades que a gente está passando também, né? Porque nós também passamos aquele processo de refletir, de pensar, de planejar, de rever e voltar, né? Isso é uma prática na nossa, no nosso trabalho, né? No nosso dia a dia, porque nós não temos uma bola de cristal, a gente não faz mágica, né? Então, assim, é um processo de construção. Então, se a família vem com a gente, nós também ficamos mais seguras, né? Assim como nós passamos essa segurança para eles. Então, Sim, assim... isso que tu está trazendo já é um pouco dessa questão da avaliação também do plano, né? Porque é isso, né? A gente planeja, também. A gente executa e depois... E é isso, né? A execução é essa avaliação, né? Do que está dando certo, o replanejamento, aí é que né? tá. Mas é o processo que o nosso do plano, né? O nosso trabalho é esse o tempo todo, né? Enfim, então, por isso, assim, olha, porque o parecer, ele não acontece do nada, né? O parecer, ele é um registro, ele é uma formalização de todos aqueles apontamentos que o professor vem fazendo, né? Desde o dia que recebeu o aluno lá, né? Quando recebe o aluno, fez a entrevista com a família, já tem uma história prévia lá, bom, tem o olhar, né, dos cuidadores, tem o olhar da família, e depois eu vou ter o meu olhar, eu vou ter o olhar do meu colega, eu vou ter o olhar, né, que nem a gente falou, dos profissionais que estão envolvidos aí, e daí a gente vai montando aí esse quebra-cabeça, né? A gente vai tentando montar, e que as coisas às vezes não se encaixam, né? Às vezes não é aquela coisa que vai pá, aqui assim, mas o importante disso tudo é que sempre tem ganhos, né? Bem isso. Sempre a aprendizagem foi que nem tu disse. Toda criança tem uma via de acesso e a gente sempre tem que pensar e avaliar, e é bom a gente estar falando nisso, o desenvolvimento da criança, dela com ela mesma, né? Eu vou olhar para ela. Bom, quando eu iniciei a trabalhar com esse aluno, ele tinha essa habilidade, né? Pô, e agora? Bom, vamos andando, senão nós vamos atrasar aqui. Então, esse processo, assim, então, de conhecer-se também, né? Eu vou me conhecer a partir, né, das minhas relações também. Não basta eu conhecer a minha imagem, né? Não se trata de um reconhecimento físico, a gente está falando no reconhecimento, de uma construção mesmo, né? A gente está falando de uma identidade aqui, eu diria. Pode passar, Ana. Então, olhando agora para os campos experiências, né, da BNCC. Então, aqui, o eu, o outro e o nós. A gente já falou sobre isso, eu vou tentar passar mais rápido. É bem isso, é na relação com o outro, né, que as crianças vão percebendo que existem outros modos de vida, outras pessoas, outras possibilidades, que não é só meu mundinho, que não é eu e o meu umbigo, né, que eu tenho que dar espaço para o meu coleguinha também. Acho que é por aí. Corpo, gestos e movimento. Bom, a linguagem corporal é uma das primeiras, né? O que a gente falou, assim, a comunicação, ela não é só verbal, ela é através do corpo, através do olhar, ela é um gesto. Então, o que acontece? Num primeiro momento, a criança vai entrar com a linguagem corporal dela, num segundo momento, a partir dos estímulos, já entra a questão do gestual, né? A gente já vai conseguindo, porque daí o que acontece? A criança que tem uma dificuldade de fala muito grande, que não se faz entender, geralmente ela vai agir, ela vai demonstrar a insatisfação dela de outras formas, muitas vezes até, né, batendo no coleguinha ali, mas a partir do momento que ela começa a expressar isso, seja através do gesto, chamando a professora, apontando,
as coisas começam, né, a se resolver no sentido de que a criança começa a se fazer entender. Kátia, tu sabe que eu estou olhando para esse fluxograma que está muito intuitivo, né? E quando veio essa questão da base, muito debate, né, na área, muita formação, a gente sempre conversou que nós todos, né, a humanidade, a gente precisava compreender que são 5, né? Então, são 5 campos, que daí não é assim, ó. Na segunda-feira a gente vai trabalhar o campo verde. A escuta, fala, o pensamento. Na terça-feira a gente vai trabalhar o laranja, os traços, os sons, as formas. Na quarta-feira a gente vai trabalhar o azul. Não é assim que funciona. E a gente olhando esse fluxograma, vendo as crianças que têm um tempo de atenção muito curto, e é isso, né? A gente às vezes planeja 3 atividades para a sessão e a gente tem que fazer 5, 10, porque o tempo deles é muito curto. Então, vê isso, que às vezes numa sessão a gente trabalha todos os campos de experiência, né? Porque é isso, a criança é escuta, fala, pensamento, imaginação, traços, sons, cores, formas, espaço, tempo, quantidade, corpo, gesto, movimento, eu, o outro e nós. É isso, a criança, ela é todos os campos de experiência, né? Mas é isso, talvez em um ela vai se sobressair, talvez ela esteja mais presente no campo da identidade, que é o eu, o outro e o nós, talvez seja o campo que ela precisa estar mais, se fortalecer mais, então o professor, no plano de metas, vai ter que talvez olhar um pouco mais para esse campo de experiência, né? É isso, é ver a medida, né? O que precisa adentrar mais, mas pensar que a nossa criança e o nosso fazer, ela é todos esses campos de experiência, né? E que a gente não trabalha ele indissociado, né? Até mesmo porque, né, Kátia, agora eu estava pensando aqui, tá fazendo uma analogia, né? É bem isso, são todos os campos por minuto, entendeu? Quer dizer, o tempo todo, né? Na verdade, não sei nem se eu poderia fracionar nessa questão do minuto, né? E eu vejo que essa questão dessa separação dos campos se trata mais de uma questão pedagógica para ajudar o professor a olhar, a focar, tu entendeu? Do que bem isso, porque a criança é um todo, né? A gente sempre pensa de uma maneira global, não é isso? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou estimular o motor, agora eu vou estimular o intelectual. Não, agora é a hora da fala, né? Senão não anda, né? Não funciona. Então eu vejo que é bem isso, é para a gente ter bem isso, para a gente acordar, né? E pensar, bom, peraí, né? Eu não tenho vários blocos, eu tenho um sujeito, né? Ana, pode passar, acredito que sim. Aqui eu trouxe uma representação bem isso, né? Das diferentes faixas etárias aí, né? Para representar essa questão dos objetivos de aprendizagem, né? Pela faixa etária dentro da BNCC. Então, a gente tem os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, a gente tem as crianças bem pequenas, de 1 e 7 meses, né, a 13 e 11, e as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, assim, lembrando mais uma vez, na educação infantil, o planejamento ele deve considerar os campos de experiências e os direitos de aprendizagem, né, de cada etapa, tendo como eixo transversal as aprendizagens socioemocionais, especialmente, né, assim, e a gente tem que lembrar esse retorno pós-pandemia, que não é um pós, é um durante, é uma constante, né? Então, assim, o quanto as nossas crianças, até aquelas que não tinham dificuldades, né, enfim, de se inserir, de participar, de interagir, começaram a apresentar, né, essas dificuldades aí por estar, enfim, em casa, né, por não ter esse contato social com outras crianças, a não ser sua própria família, né. Pode passar. Então, aqui, como a Kátia falou, a questão dos verbos, né? Vamos dar uma adentrada nessa parte mais pedagógica, então. Os objetivos, então. O eu, o outro, o nós.
o objetivo aí é reconhecer e valorizar suas características e identidade, bem como respeitar a dos outros. Corpo, gestos e movimentos. O objetivo: expor e explorar os jogos, brincadeiras, músicas, danças e as linguagens artísticas e culturais. Traços, sons, cores e formas. Os objetivos: proporcionar experiências sonoras, artísticas e audiovisuais, bem como suas intensidades, formas e cores. Escuta, fala, pensamento e imaginação. O objetivo: proporcionar estímulos através de jogos, leituras de fábulas, brincadeiras de roda e diálogos. Essa questão da imaginação, da criatividade, é algo fascinante. Ontem, eu estava atendendo um menino, ele tem autismo, ele trouxe 4 bloquinhos desses de construção, que a gente faz casinha, torre, sei lá, faz o que quiser. E ele brincava o tempo todo com os personagens. Era a Peppa Pig, o Papai Pig, a Mamãe Pig, o George. E daí, assim, e ele fazia fala, e daqui a pouco eu me antenei que era a família da Peppa Pig que ele estava trazendo ali, e daqui a pouco ele perdeu um bloquinho, e ele procurava alguma coisa na sala, assim, né? Aparentemente, perdeu o foco, né? Se tu fosse analisar, assim, de uma maneira isolada, e daí eu disse assim, o Papai Pig tá caído ali pertinho do armário. Ele foi lá e juntou, né? Então, assim, ó, é bem essa coisa. Essa questão da imaginação, da criatividade, ela é fascinante. Se a gente tá sensível, né? Se a gente está com esse olhar atento, a gente consegue fazer com que eles ampliem, né, a brincadeira e a trajetória deles a partir dessa imaginação deles aí, então. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Objetivo: construir noções de distância, direção, profundidade e tempo. Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando e explorando e fazendo descobertas. O grau de intensidade, né, Kátia, de aprofundamento que a gente vai dar vai depender, né, da faixa etária, enfim, do nível de desenvolvimento da criança também, porque a gente não se baseia unicamente na faixa etária, né, mas acho que ajudou já, né, para esclarecer essas questões aí dos objetivos. Pode passar, Ana. O que a gente vai enfatizar, então, aí nessa questão da metodologia de ensino, né? A gente tem que pensar como o aluno aprende. Como o aluno aprende, a gente vai pensar justamente o que acontece, né? A gente tem um grau maior ou menor, né? De facilidade para aprender de acordo com as nossas características. E tem criança que é mais auditivo, tem criança que é mais visual, tem criança que é mais tátil, ou então tem criança que tem uma hipersensibilidade maior tátil, tem criança que tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, né, a gente pensa pela linha ali das habilidades múltiplas, né? Eu diria que a gente poderia chamar Gardner nessa história aí, tá? A gente tem que lembrar sempre de estar estimulando, então, estar trabalhando os aspectos afetivos, os cognitivos e sociais, né? Quais são as melhores estratégias, então, intervenções pedagógicas que devem ser usadas? Bom, eu vou olhar para quem? Eu tenho todo esse acervo, eu tenho todo esse conhecimento teórico e acadêmico, mas eu tenho um sujeito na minha frente. Eu também, né? Eu tenho que olhar para esse meu parceiro aí, para mim pensar, então, a partir desse meu conhecimento todo, as estratégias que eu vou estar elaborando. Como será feito o registro da trajetória percorrida pelo aluno aí? O professor tem autonomia, né, para fazer esse registro. Esse registro pode ser feito por imagens, esse registro pode ser feito através de um portfólio. Nós estamos falando do registro da trajetória, né? O importante é que eu tenha um registro para mim poder depois desenvolver o meu documento lá, né? O meu parecer. Bom, é isso, pode passar. Eu só queria falar uma questão até, né? Te peço licença. Realmente não estou pensando na tua área, né?
mas até se tu quiseres complementar, eu estou pensando na criança, no público que a gente atende, pensando mais, assim, talvez nas crianças autistas, né? Mas também já trabalhei com crianças surdas que não tinham a fala, né? E quando a gente pensa, assim, nessa questão da intervenção pedagógica, né? Eu sempre penso, porque isso a gente fala nisso, né? Que a criança mostra pra gente, né? Ela sempre mostra pra gente caminhos. É isso, a gente faz as nossas proposições, as crianças mostram caminhos pra gente, mas eu penso muito nisso, que a gente também tem que dar voz para essa criança, perguntando às vezes coisas para elas, né? Por mais que elas não falem isso através da palavra com a gente, é isso. Mostra para a prof o que tu queres, né? Ó, a gente vai fazer, a prof hoje organizou assim, a gente vai fazer isso, isso e isso, depois, né, né, isso, o que tu queres fazer, né, ou então, tu não queres isso, então o que tu quer? Mostra para a prof, né, diz para a prof o que tu quer, diz, porque é isso, de alguma forma ele vai dizer para a gente, né, o que ele quer, e daí é isso, é no nosso dia a dia, em sala de aula, no nosso dia a dia lá no CEIA, no nosso dia a dia do nosso fazer pedagógico, isso, né. Kátia, talvez eu não tenha, enfim, ou talvez eu tenha, né? Mas muito importante a sua colaboração, que é bem isso. Quando lá atrás, quando eu mencionei, né, na questão do plano de metas desenvolvidos, é bem isso. O primeiro grande interessado é o aluno, né? Eu acho que a tua fala vem bem, assim, e fazendo esse fechamento aí, né? Um grande interessado em todos os sentidos, né? Ele não é só o nosso, ele não é o nosso objeto, né? Ele tem que ser sujeito ativo. E assim, e isso quando a gente fala nessas metodologias também, a gente tem que pensar em metodologias ativas e a gente tem que pensar em metodologias que vão atingir, que vão alcançar a palavra esse aluno, né? Então, assim, olha, eu posso estar trabalhando, eu posso estar oferecendo, disponibilizando para o meu aluno, desde aqueles materiais que a gente vai mostrar mais lá na frente, não estruturado, né? De exploração mais sensório-motora, como eu posso estar oferecendo, disponibilizando para o meu aluno, né? Uma tecnologia, né? Hoje nós temos na educação infantil aquele robozinho que está encantando o coração das crianças, naquele tapetinho, né? Mágico, que o olhinho deles brilham. Hoje nós temos, né? Que não é uma coisa assim que, digamos assim, que vai engessar eles na frente de uma tela, né? Mas nós também podemos sim fazer uso da tela, né? A gente pode sim estar usando os Chromebooks, estar usando um tablet para facilitar até a comunicação, né, da criança que não. Então, assim, na verdade, nós temos muitas possibilidades. A gente tem que estar aberto e aberto para troca, entendeu? Aberto para troca entre os colegas. O que nós entendemos, né? Eu digo nós porque eu sei que a equipe pensa nessa direção e a gente vem compartilhando essa ideia, né, para que mais pessoas venham com a gente, né? O aluno de inclusão, ele não é do professor, da turma, né? Ele faz parte de toda a escola, ele faz parte de todos os espaços. Então, assim, a troca é justamente por isso, porque às vezes eu estou com o meu aluno lá e eu dei aquela travada, entendeu? Eu dei aquela bugada, eu não tô. Mas aí eu passo por ti e daí tu diz assim, puxa, mas tu viu o Joãozinho lá no pátio hoje, o que ele estava fazendo? E eu digo, epa, dá para ir por aí. Então, assim, essa é ótimo quando a gente tem aquele tempo, né, para fazer o planejamento coletivo, os conselhos de classe são momentos, né, enfim, as reuniões de professores, mas às vezes não temos esse momento, ou pelo menos não temos naquele momento que a gente acha que está precisando muito. Mas a gente tem essa passada no corredor que às vezes ela é libertadora, né? Aquele cafezinho que a gente toma assim rapidinho ali, mas que daqui a pouco nos dá uma luz no fim do túnel, né?
eu vejo assim, que é isso, também tem muito a ver com a entrega, né? Com a entrega de todos os lados, né? Quando eu falo na entrega, é isso. E essa coisa que eu disse na abertura, que a Ana elogiou, né? Que eu só vamos de mãos dadas, é isso. E nós vamos de mãos dadas para abraçar o nosso aluno, entendeu? Né? É aquela história do abraço coletivo. Há divergências na equipe, há divergências de pensamento, que ótimo, porque onde há divergência, há crescimento. E onde entende, sempre o processo vai estar ganhando, né? Quando há respeito, né? As coisas acontecem. E que bom que eu tenho um olhar diferente do teu, né? Em relação a, sei lá, a determinada questão, a determinada criança. Porque daí, com a gente sentando, a gente conversando, a gente vai achar uma maneira, né? De conduzir. Então, eu acho que é isso, porque às vezes as pessoas se assustam quando há divergência, né? E paralisam, né? Mas às vezes não adianta. Às vezes a gente está concordando em tudo, coitadinha da criança, tá lá paradinha também, né? O processo também não tá andando, né? Então, assim, eu acho que é isso, é a gente olhar e a gente buscar a opinião. Bom, né? Eu tô vendo aqui. Bom, vou conversar com a mãe aqui, então, para ver o que ela, né? Sinaliza. Bom, a partir daqui vamos conversar de novo. Bom, conversei com a mãe, não deu. Puxa, mas tem o psicopedagogo, não sei das quantas lá que atende. Vamos chamar ele para essa rodada, né? Não dá para ser presencial. Vamos no Meet. Não dá para ser no Meet. Vai no WhatsApp, né? E assim a gente vai achando. O importante é que a gente consiga olhar para a criança. E a gente tem que pensar que esse sujeito, mesmo ele sendo um sujeito em comum, ou mesmo sujeito, ele vai se relacionar de formas diferentes, né, Kátia? A relação com o fonoaudiólogo pode ser uma, com o psicopedagogo pode ser outra. A relação lá na sala de aula com os pares, com mais crianças, com mais professoras, é outra, né? A gente especialmente se relaciona de formas diferentes, né? Não, especialmente assim, Kátia, quando a gente vai considerar bem isso, que geralmente se a criança está no atendimento clínico, tá? Ela está no atendimento individualizado, onde ela tem as atenções todas focadas nela, né? Então, assim, ela não tem que compartilhar, não vai ter disputa de brinquedo, né? O ambiente sonoro vai ser outro. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? E a gente tem também, e bem isso, e a gente tentar se colocar, se reportar, né, para o outro ambiente, para tentar, de alguma forma, ajudar, né, nessas mudanças, né, no caso. Ana, vamos passar, senão eu e a Kátia nós vamos ficar conversando. Sobre as impressões iniciais, então, né, do profissional responsável pelo atendimento, então, as impressões iniciais do profissional, né, em relação ao aluno, tá? Em relação à questão das potencialidades, das dificuldades observadas e dos recursos necessários. Então, aqui, mais uma vez, a gente enfatiza essa questão de foco na singularidade do aluno, né? Nós destacamos a importância da observação e do registro. É importante sempre registrar informações relevantes sobre o aluno e valorizar sua subjetividade. Quer dizer, às vezes a gente não consegue fazer um registro em detalhes em função do nosso tempo, mas é bem isso, aquilo que foi significativo para nós, a gente vai salientar, né? Enfim, vai destacar em algum lugar para que a gente possa usar essa informação, enfim, no nosso parecer lá na frente. Registrar o que o aluno alcançou em determinado tempo pode ter relação com as habilidades que precisam ser ou que já foram desenvolvidas por ele. Os registros possibilitam essas conclusões por parte do professor. Pode passar. Aqui, eu trouxe uma sugestão aí, né, de ficha de observação, tá? É um mero exemplo, certo? São algumas pautas, mas não é uma regra, cada um formula as suas. Então, assim, inserir o nome da vivência que vai ser observada, né?
E eu usei ali como exemplo brincar de faz de conta no espaço aberto. Então, daí eu vou pensar o que eu quero observar, né? Por exemplo, a interação entre as crianças e com o ambiente planejado, né? A exploração dos materiais ofertados, as brincadeiras criadas com materiais. As quais perguntas eu quero responder? Quer dizer, como as crianças reagiram ao ambiente, ou como a criança reagiu ao ambiente, de que forma se agruparam, né? Ou brincou de forma individual, quais materiais chamaram mais atenção das crianças ou da criança, quais brincadeiras elas criaram com o material ofertado, quais as possíveis ações das crianças são esperadas, quer dizer, né, aquilo que eu pensei que pudesse acontecer. As crianças podem comunicar-se pedindo ajuda, as crianças podem escolher espaços e materiais de acordo com a sua preferência, as crianças podem explorar os materiais da brincadeira de faz de conta. Quais tipos de ferramentas e registros posso usar para coletar as informações? Então, eu posso usar fotos para capturar as ações e expressões das crianças durante a exploração dos materiais e interações entre os pares. Eu posso usar vídeos para guardar as sequências de ações e fala das crianças durante a brincadeira. Ou posso fazer anotações rápidas, né, no meu diário de classe, no meu caderno, enfim, tá? Eu peguei como fonte aqui, né, como exemplo, aí o material da nova escola. Pode passar, por favor. Então, falando em potencialidades e dificuldades, quais os aspectos que eu vou olhar, então? O aspecto motor, o aspecto cognitivo, a percepção sensorial, né? A visão, tato, audição, né? A comunicação, a atenção, concentração, raciocínio lógico, memória, aspectos sociais, aspectos emocionais, autonomia na realização das atividades de vida diária. E é muito importante isso, a gente precisa muito, né, de pequenininho estar estimulando a autonomia das crianças, né, desde a educação infantil. Essa é uma aprendizagem básica, né, para as aprendizagens futuras. Tu quer acrescentar alguma coisa, Kátia? Sim, Kátia, como a gente já está se encaminhando para o final, né, eu gostaria de falar, assim, que quando a gente faz, por exemplo, quando a gente elabora um parecer, né, do aluno, a gente olha muito para as questões, assim, dos avanços das crianças, né, claro que a gente olha para o que o aluno ainda não conseguiu construir e pontua, né, que ele ainda não conseguiu atingir, e daí já deixa aí essa perspectiva do que o prof, né, precisa aí dar uma trabalhada, conversa com a família também no que ela pode auxiliar nesse sentido. Mas quando a gente pensa no plano de metas, a gente tem que olhar para essa questão do que o aluno não consegue atingir, para quê? Para traçar a meta, né? E uma das coisas que a gente não falou, que eu acho importante, porque quando a gente vai nas escolas, né, as diretoras ou as professoras, quando a gente tem essa oportunidade da conversa, elas perguntam qual é o tempo de duração do plano de metas? Daí a gente diz, pode ser bimestral, pode ser semestral, pode ser anual. O que vai a depender da meta? Porque ela tem que ser uma meta o quê? Atingível, palpável. A gente sempre fala, né? Não dá para construir uma meta ali que a gente não vá conseguir atingir. Daí é isso, esse olhar para o sujeito de tudo isso que tu já trouxeste, né? Então, ali, esses aspectos todos que estão pontuados aqui, a gente pode elencar um deles, né, para ser a nossa meta de trabalho, e é isso, a gente pode trabalhar com metas pequenininhas, alcançamos uma, vamos para outras, né, e daí isso, dentro do que o plano nos propõe, né, as etapas dele ali, e fazendo, ou traçar 2 objetivos, né, desde que eles sejam atingíveis. E essa questão da autonomia, que está ali por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, dentro da educação infantil, mas a gente também vê isso com os alunos do ensino fundamental, né, Kátia, que é o teu campo ali de trabalho, não sei, os nossos alunos, né,
a gente vê isso, quanto isso é importante, porque é isso, as atividades da vida diária, elas podem e devem estar presentes num plano de metas. Por exemplo, amarrar um sapato, amarrar um tênis. Isso pode estar ali previsto, né? Como é que a gente vai trabalhar para que o aluno atinja? Olha quantas coisas que envolvem a motricidade para que o aluno consiga atingir isso, né? E às vezes é isso, às vezes a gente não vai conseguir num semestre, talvez isso demore ano. A gente vai conseguir trabalhar sozinho? Não, talvez a gente precise da ajuda da família para isso, né? E daí esse é o trabalho conjunto. Isso pode ser uma meta do plano. Conseguimos o tênis? Ah, será que ele consegue trocar a camisa sozinho? Será que ele consegue vestir a calça? A gente pode trabalhar com isso, com essa questão de vestir a roupa, são atividades de autonomia, ele consegue escovar o dente sozinho, né? A gente pode trabalhar com essas questões, né? Isso pode estar presente, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, são questões somente pedagógicas, isso, né? Assim, tipo de sala de aula, né? Mas não, a gente tem que pensar nessas questões da autonomia da criança como um todo, né? Kátia, assim, olha, complementando a tua fala, tá? O que acontece essa questão da meta, tá? Assim, que tu trouxeste, né? Vamos supor, essa questão de amarrar o calçado, tá? Eu vou falar a mesma coisa que tu falou de uma forma diferente, certo? O que acontece? Na verdade, a tua meta não é ensinar ele a amarrar o calçado. É bem isso, tu vai estar trabalhando o quê? O teu objetivo é trabalhar a motricidade fina. Só que, assim, essa criança ela ainda não está em condições de pegar um lápis, enfim, né? Fazer um traçado de linha. Então, o que tu vai fazer? Na verdade, é uma estratégia pedagógica. E bem isso, considerando esse olhar globalizado do sujeito, tu vai partir o quê? De uma ação, né? De uma atividade, enfim, que ele vai usar no dia a dia. Então, quer dizer que não vai ser um momento estanque, porque tu vai começar esse processo, né, de ensinar ele como faz o laço do calçado, mas a mãe vai ter a possibilidade de fazer isso todos os dias com ele lá em casa. Então, para ver essa questão dessa continuidade. Outra questão, a dificuldade, geralmente, é o que é mais fácil de detectar. A dificuldade, geralmente, ela grita aos olhos do professor. Então, assim, por isso, assim, eu faço sempre essa fala mais focada em cima do potencial. Se nós formos fazer, por exemplo, que a gente não trabalha com uma avaliação formal, mas supondo, quando nós estamos na academia, na faculdade, a gente ganha as testagens formais, que a gente for aplicar uma testagem formal nas nossas crianças, né, nas crianças de inclusão, o que grita aos olhos? Tudo que ela não consegue fazer. Então, assim, por isso que eu estou te dizendo, isso só vem, né, ao encontro do que tu estava colocando. Então, assim, o que acontece? Ah, não, eu tenho, sim, né, que ver, eu não vou negar a dificuldade do meu aluno, né, mas por que eu vejo aqui, mas eu tenho que focar aonde? Eu tenho que focar no potencial dele, porque é o potencial dele que vai levar ele para frente. Então, assim, né, só para fazer uma fala, assim, a gente está fazendo, sabe? Tipo assim, porque é isso que eu vejo, a gente não pode. E assim, quando tu diz assim, não, eu tenho que focar uma meta. Não, na verdade, tu tá focando né, nesse simples exemplo que tu deu, de amarrar o calçado, tu tá trabalhando aqui, olha, todas essas áreas. Ele precisa ter atenção, ele vai ter que parar, ele vai ter que olhar, ele vai ter que concentrar, porque se ele é muito agitado, se ele é muito hiperativo, ele vai ter que concentrar, ele vai fazer um esforço para segurar aquele corpo, para fazer... Tu tá me entendendo? Então, assim, olha, aí é que tá, eu entendi, tu quis fazer a coisa de uma forma pedagógica, didática, tipo passo a passo, mas eu acho que essa oportunidade que a gente tem enfim, de provocar as nossas colegas a pensar dessa forma, tu entendeu? Na forma da engrenagem que não segrega, que não segmenta, entendeu? Eu acho que é bem por aí. E aí, nessa relação também, tá? Tu vai estar trabalhando as questões de frustração, porque ele não vai conseguir amarrar na primeira vez, daqui a pouco ele não vai conseguir amarrar na segunda, daqui a pouco tu vai ter que desistir do laço e pedir um velcro num primeiro momento, para que ele consiga calçar aquele calçado, né?
com essa autonomia que a gente espere. Então, é bem isso, é o que a gente fala o tempo todo, é aquele processo de ir e vir, né? Tu vais dificultar a tarefa, porque no primeiro momento tu vai dar o tênis já com o cadarço enfiado para ele finalizar para ti. Depois tu vai dar o cadarço para ele enfiar no tênis. Então, e é isso que eu venho sempre tentando. Às vezes, nós, na educação infantil, nós minimizamos a nossa ação, entende? A gente não consegue ver a grandiosidade da nossa proposta. E eu estou falando de uma maneira geral. Tá me entendendo? Eu acho que a criança só vai desenvolver a linguagem. Não é que eu só acho que ela só vai desenvolver a linguagem, mas, na verdade, eu acho que eu colaboro pouco para desenvolver a linguagem. Enquanto todos os dias, né, eu estou cara a cara, frente a frente com aquele sujeito, fazendo a minha rodinha. Lá no berçário, Guri, eu lembro, eu sempre falei que a troca de fraldas, o fraldário, era o meu setting né? Porque ali, na troca de fralda, enfim, eu ia brincando com eles do cheiro do cocô, eu ia brincando, né? Pedindo para eles segurar a fralda para mim, mostrando onde que estava o pé. Então, assim, outra coisa, ações que a gente faz todos os dias e que, no fim, muitas vezes, em função, né, da rotina, a gente acaba acelerando, né, a questão da alimentação, né, especialmente, não só dos grandinhos, que já tem aquela questão de autonomia, de saber o pratinho, enfim, mas dos nossos bebês lá. Então, a gente tem momentos riquíssimos que são bem isso, são atividades de vida diária e que proporcionam, né, e que refletem nas aprendizagens futuras e que, às vezes, naquele momento, a gente não tem, digamos assim, essa percepção. E é preciso, às vezes, que alguma pessoa de fora venha e nos aponte isso, né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente consegue fechar bem essa questão, assim, de uma maneira bem para significar. Na verdade, é significar a prática, entendeu? É enxergar. Porque tu faz muitas vezes, mas muitas vezes tu faz e tu não consegue ver a grandiosidade daquela ação que tu acreditava, né? Digamos, ser assim, ser mais uma atividade ali, né? Mas eu acho que esse slide, Kátia, na verdade, ele traz isso, né? Ele tá... É isso, eu acho que está condensado, né? E ele vem ressignificar, não, ele vem dar esse significado à tua fala. Porque é isso, partindo dessa potencialidade da criança, em uma ação, a gente trabalha isso, ó, todos esses aspectos, né, que estão presentes nele. É isso aí, porque essa é a impressão que a gente tem às vezes, né? A gente faz uma ação e parece que é isso, parece que ela é estanque, mas ela não é, né? Dentro desse nosso fazer, às vezes a gente tem quantas coisas presentes lá na educação infantil. E daí a gente acha também, às vezes, que a gente está fazendo com um, mas não, a gente está fazendo, às vezes, dentro do grupo, com o grupo, né? A partir do grupo, mas é isso, eu acho que a tua fala vem bem ao encontro também, tudo é complementar, na verdade, né? Mas esse slide e a tua fala, então, faz um fechamento bastante bom. Acho que tu pode passar para o próximo, Ana, porque ele, quando vem aquela imagem também, né, Kátia, acho que faz esse fechamento bem... Então, essa imagem, ela vem... São os recursos, né? Então, assim, é bem isso, a gente parte desde os materiais não estruturados ali, né, para potencializar essa criatividade, essa imaginação deles, né, a gente traz propostas, olha, Kátia, está ali a amarração do cadarço que a gente vem falando aqui, ó, né, a coordenação motora fina, né, a coordenação ampla ou a grossa, uso de brinquedos representativos, né, o uso dos jogos, né, pedagógicos mais estruturados ali, as questões motoras, as contações de história, é bem para simbolizar, né, a prática, né, na educação infantil. Pode passar, Ana, por favor. Então, sobre o progresso verificado. O parecer do aluno, conforme a gente veio falando o tempo todo, né, o parecer descritivo é uma construção contínua. Escute o aluno. É preciso dar voz ao aluno.
Assim, ele pode expor o que acha da aula, o que acha das atividades, da escola, dos professores, dos colegas e dos outros atores presentes no ambiente escolar, né? Os outros atores são as outras pessoas envolvidas. Elabore relatórios e dossiês. As atividades e trabalhos comprovam o que está sendo descrito no parecer descritivo e exemplifica o desenvolvimento do aluno e possibilita analisar as principais evoluções ou regressões do aluno no decorrer do trabalho desenvolvido. Outro ponto relevante é a possibilidade de entregar um feedback aos pais de todas as práticas realizadas em sala de aula, né? Quer dizer, a partir da construção desse material, né, os pais vão poder, então, acompanhar, né, ter um retorno das atividades que foram desenvolvidas. Aposte nas atividades diagnósticas. As atividades diagnósticas ajudam o professor a identificar as potencialidades e dificuldades específicas das crianças. Ter acesso a essas informações possibilita o direcionamento de um planejamento estratégico e organização das ações pedagógicas a serem desenvolvidas de acordo com as especificidades de cada aluno. Envolva os alunos em práticas lúdicas. Analisar aspectos físicos, sociais, emocionais e cognitivos, através do brincar, né? Enfim, para a criança é muito prazeroso. Pode passar, Ana. Chegamos, então, na revisão do planejamento e os encaminhamentos, né? Quem participa, então, dessa revisão do planejamento, né? As professoras da sala de aula, né? A prova de sucesso da nossa ação educativa, né? É a felicidade da criança, quer dizer, a felicidade da criança é aquela criança, a gente entende como aquela criança que está motivada, aquela criança que está interagindo, aquela criança que se sente pertencente, que se sente bem, né, no ambiente escolar. A professora da sala de recursos, a família, né, e os terapeutas, os outros atendimentos que a criança possa estar tendo. Pode passar, Ana. Agora nós deixamos aqui, então, algumas sugestões de leituras complementares. Pode passar, Ana. É bem extensa a nossa lista de leituras complementares, aí não se assustem, tá? No tempo de cada uma, né? Vocês podem estar dando uma olhada. Pode passar, Ana. Pode passar. Agora a gente traz algumas referências, né? Que nós consultamos na construção do conteúdo, né, dessa formação. Pode passar, Ana, por favor. E eu já vou adiantando aqui, então, pode passando, Ana. Eu vou agradecer, então, a atenção, né? Fico à disposição, estamos à disposição, né, Kátia, para maiores esclarecimentos, para dúvidas, né? A gente está aguardando, inclusive, né? Se possível, se quiserem também nos passarem, né, alguma avaliação, enfim, o que acharam da formação, algumas questões que vocês gostariam que nós aprofundássemos e que a gente não tenha entrado, tá? Muito obrigada. Nós é que temos a agradecer, né? As meninas trouxeram um material muito rico e a fala muito rica também, né? Com certeza nos auxilia muito, né, como professores da rede municipal e com certeza também não só professores da rede municipal, mas muitos colegas de várias redes que, como o nosso material vai para o YouTube, né, a gente sabe que expande também, vai saindo dos limites do nosso município, mas é voltada para o nosso município, então a gente fica muito feliz de receber vocês aqui, né, e a escola de formação a gente sabe que é esse espaço em que a gente troca muito, né, a gente troca e a gente sabe que os professores trazem muito essa demanda da inclusão, trazem muito essa demanda de perceber como a criança aprende, né, de buscar esse lado de
de superar mesmo, né, de buscar essa criança, de como ajudar, né, de como que esse professor pode ajudar. A gente percebe muito que esse retorno da pandemia tem deixado todo mundo um pouco ansioso, né, de como fazer para ajudar mais os seus alunos. Estamos num momento que não está fácil, né, eu vou fechar o slide aqui para a gente poder se enxergar um pouquinho melhor. Eu sei que talvez os nossos espectadores não vão nos enxergar todos juntos, mas a gente se enxerga, eu e as meninas aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo. O que acontece, né? A gente aqui na Escola de Formação recebe muitos profs e a gente sabe que é uma demanda desse retorno e sempre foi, né? Então, a gente sabe que agora também com o novo CEIA, a gente tem mais esse auxílio das meninas lá, a gente sabe que as escolas também têm mais essa procura, vem aqui na Escola de Formação, conversam muito conosco, né? E agora, com certeza, eu acho que esse material de vocês vai acalmar um pouco, né? Esquentar um pouco o coração, né, dos colegas. Então, a gente tem muito a agradecer e a gente sabe que quando tiver também esse feedback dos colegas, a gente passa para vocês, né? As perguntas, essa avaliação, né? E talvez, se tiver algumas perguntas que a gente possa fazer de novo, um tira-dúvidas, a gente pode fazer uma segunda rodada, né, dessa formação. Acho que isso é importante, né, é sempre importante. O Ivan, né, que sempre dialoga muito conosco sobre inclusão, ele disse que a gente pode fazer um tira-dúvidas em algum momento. Acho que isso é legal, de a gente abrir esse espaço para os colegas também virem com as questões da inclusão e a gente poder também abrir, até pode fazer um momento com os professores por Meet mesmo, para que a gente possa fazer esse diálogo, ou aqui na Escola de Formação também, porque eu sempre falo que a Escola de Formação aqui é um lugar que não é meu, não é dos meus colegas daqui, é de toda a rede, né? Então, as gurias aqui também se sintam convidadas a vir na escola sempre, né? A Kátia Soares está aqui na escola, né? Está ali na salinha aqui do lado da minha, né? E a Kátia Silene também fica sempre à vontade de vir, a escola é nossa. E é isso, assim, né, que todos nós, a gente consiga ter esse contato para que a gente possa chegar onde a gente realmente espera que é no nosso estudante, na nossa criança, né, consiga auxiliar da melhor forma, porque é onde a gente quer, né, a gente como professor se preocupa de conseguir chegar nessa aprendizagem e que todos consigam ter esse acesso e permanência na escola da melhor forma e que consigam acompanhar e aprender, né, e fiquem juntos, né, porque acho que não é só a socialização, também é a socialização, mas como vocês falaram muito bem, a gente trabalha para que todos possam estar na escola, né, não foi sempre que todos puderam estar na escola, né, isso é um movimento que a gente sabe que não aconteceu sempre, e agora a gente sabe que todos estão na escola, mas tem que estar todo mundo lá e tem que estar todo mundo aprendendo. Então, isso é muito importante. E é importante para a gente, como professora aqui na Rede Municipal de Canoas, eu sei que é importante do CEIA, é importante para todos nós aqui. Então, só agradecer as meninas mesmo, dizer que a gente fica muito feliz em recebê-las, ficamos muito felizes com os colegas que vão assistir essa formação, pedir que avaliem a formação, expliquem, digam as suas dúvidas, coloquem nos formulários o que vocês também gostariam de saber, que a gente pode sim fazer um segundo momento de formação e a gente seguir em diálogo, porque é realmente muito importante. Se as gurias quiserem também se despedir, quiserem dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Só agradecer, né, em nome do CEIA e da Escola de Formação, enfim, da Rede Municipal, de proporcionar esse momento e nos colocar à disposição, né, Ana, como tu já disseste, né, e dizer que o CEIA também está de portas abertas, né, Kátia, nossos contatos já foram disponibilizados e nós estamos lá também à disposição. Mais uma vez, obrigada, então, Ana, obrigada aí pela parceria, tá? Pelo esse apoio aí, fundamental para nós também, né, Kátia? Embora, assim, né, enfim, a gente já vindo de vários meets, né, mas é uma retomada dos meets, esse meet foi, né, uma retomada dos meets, assim, e dizer que é sempre muito bom, porque é bem isso, toda vez que a gente para falar, que nem a Kátia falou, a gente, enfim, revisita, a gente revê, a gente, né, acha, enfim, novas possibilidades também, né, a gente começa bom, mas até então eu pensava assim, né, mas a partir
né, das vivências que eu tive, eu cheguei aqui. E o importante é bem isso, que a gente entenda que a formação é um processo contínuo, né? E assim como a gente está formando, a gente está se auto-formando também. E esse processo de aprendizagem é muito gostoso. Muito obrigada pelo convite, né? Conte conosco sempre que precisar aí, tá? E nós estamos aí aguardando, então, as dúvidas, né, dos colegas, então, para a gente fazer esse tira-teima aí, né? Esse bate-volta, tá bom? Certo, muito obrigada mesmo. E um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tá.